O anime já começa com esse loirinho indo tomar uma facada da mina e ir de arrasta, mano. Mas ele desvia e sai correndo. Ele pede o que deu nessa zoiuda para eles estarem assim. E fala que até pouco tempo eles estavam muito suave. E até umas horas atrás eles estavam limpando a sala, pois são representantes de classe. Porém essa zoiuda continua atacando ele com uma faca. E é nos revelado que o nome do prota é Sanda. E para se defender ele joga um apagador nela. Mas a Fuyumura, nome da zoiuda, não para de atacar ele. Essa mulher tá muito maluca, na moral. Porém, chega outra mina na sala e só manda um bom dia e vai sentar no lugar. Porém, a zoiuda esconde a faca e manda real para o loirinho, que até o fim do dia ele vai estar morto. Então começa a contar a história deles e que há 8 meses atrás eles viraram representantes de turma. E a expressão dela nunca mudava, nunca mesmo. E o mano começa a se iludir, pensando que ela fez tudo aquilo de tentar mandar ele de Vasco só porque ela gostava dele, que esse era o jeito dela se declarar. Esse mano do casaco vermelho avisa que isso é loucura e se ele continuar sendo burro desse jeito, vai de arrasta. E ele também fala para ele falar com a professora sobre isso, porém Sanda não deixa, falando que a Fuyumura deve estar apenas tímida para se declarar para ele. Porém, esse mano do cabelinho revelou algo interessante pra gente. Há uma semana atrás, a melhor amiga da zoiuda foi de Vasco, e depois disso ela jamais foi a mesma. Então, eles vão correr. E o loirinho diz que é estranho estar frio em dezembro. E o mano da jaqueta vermelha diz que numa época antiga isso era comum, pois era Natal e um tal de Papai Noel dava presente para as pessoas. Vale lembrar que nesse mundo o Natal já não existe mais, minha tropa, por falta do Papai Noel. E o amigo de Sanda manda ele colocar uma jaqueta nesse frio, mas ele diz que não precisa e que não está com frio. Então cai um floco de neve e nesse momento ele vê a zoiuda e fica em choque. E daí do nada começa a nevar e o bicho tá passando muito mal, como se tivesse uma parada cardíaca. E toda vez que ele olha pra mina, dá uma parada cardíaca mais forte ainda. Eles vão pra dentro da sala e aparentemente a dor de Sanda meio que passou. E ele acha que isso é um sinal pra os dois ficarem junto. E ele tá dando uma de romântico com ela e tudo mais, e ela pede o porquê ele está assim, mesmo depois dela ameaçar ele. Então ela pergunta com uma cara muito séria se é porque ele é descendente do Papai Noel. E ela começa a falar que fez o passo a passo para quebrar a maldição e ver se realmente ele era o Papai Noel, e tudo saía corretamente. Ela explica que esses ataques cardíacos estão acontecendo porque as habilidades de Sanda estão prestes a surgir e que só faltava ele usar algo vermelho. Sanda fala que tudo aquilo é bobagem e que só deu a bolacha para ela pois gosta dela e queria se declarar para ela. Ela tenta começar a colocar o casaco nele, mas ele vai desviando. Ele pede então o porquê dela estar tão obcecada pelo Papai Noel e ela só manda já que tu não quer colocar vermelho, eu vou te mandar de Vasco, mano. E literalmente acerta ele no meio do peito. Enquanto ele tá no chão, a Fuyumura explica que a amiga dela não morreu, e sim desapareceu e foi dado como jogadora de Vasco porque ninguém encontrou ela depois de 6 meses. Então é mostrado um pouco do passado da zoiuda com essa sua amiga, que morreu. Essa mina vivia lendo livros e falava que a Fuyumura lembrava muito o inverno da época. Também falou para eles passarem o próximo Natal juntos, mas adivinha, ela acabou sumindo. E ela começa a mandar o Sanda virar o Papai Noel, porém o bicho só tá caído no chão, mano, literalmente. E ela quer que ele vire o Papai Noel para que ele ajude ela a achar sua amiga, porque na cabeça dessa zoiuda, essa mina só sumiu e não tá morta. E quando ela manda só queria ter um Feliz Natal, literalmente tudo sai voando e o Sanda começa a levantar e toma dele. Olha o shape do mano. O Sanda pede como ela sabia de tudo aquilo e sobre a maldição. Ela fala que sabia pois o vínculo do Papai Noel e de uma criança que acredita nele é inquebrável. E apenas pede para ele a ajuda. Ele diz que vai ajudar, porém corta para ele no banheiro. E ele fica meio maluco por causa da aparência dele, que ele mudou de um jovem para um velho senhor, e começa a ficar meio paranoico, e louco também. E come uma jujuba para que ele possa ficar mais calmo, pois ele diz que essas jujubas ajudam ele a se controlar. Porém, quando ele come essa jujuba, ele volta a ser jovem, né? A idade dele. E pelo que foi entendido, agora corta para um outro dia, onde estão tendo uma aula no laboratório, porque o Sanda estourou a sala de aula deles. Ele fica meio assim porque não sabe o que pode fazer como Papai Noel, e nem sabe a força dele. A zoiuda fala que já pensou em um plano para descobrir isso, e fala que ela plantou uma bomba na sala de aula para que eles podem ver o que o Papai Noel é capaz de fazer. E o Sanda começa a procurar essa bomba na sala inteira, mas ele não acha. Vale ressaltar que essa aula deles é de redação, e o tema de redação é O que eu desejo.
Então o Sanda pega uma roupa vermelha e se transforma, e fala que é um terrorista que vai matar a Zoiuda se geral não sair dali. Então geral sai correndo, menos um mano que fica pra olhar. E cara, a bomba tava literalmente na Fuyumura. Ela se grudou 2 dinamites e foda-se, tá ligado? E ela pergunta como ele soube que as bombas estavam nela, e ele diz que foi bem simples, todas as crianças estavam escrevendo seus sonhos, e ela era a única que não conseguia escrever nada, e achou estranho uma criança sem sonhos. E ela fala que o que ela quer é a amiga dela de volta, e está com muito medo de perder essa amizade dela. E o Sanda jura achar ela e fala que quando achar, a alegria vai ser muito grande. Porém a Zoiuda esqueceu de desativar a bomba, e literalmente estourou tudo. Porém o Sanda conseguiu tirar as bombas dela e agora sabemos 3 coisas do Papai Noel. Ele se transforma quando veste vermelho, a segunda é que ele volta a ser criança quando come jujubas, e a terceira é que ele é resistente ao fogo. E o mais legal é que enquanto o anime falava essas características dele, o Sanda literalmente tancou uma bomba e apagou o fogo de toda a sala. E digo mais, ele ainda meteu que iria salvar a amiga da Fuyumura custe o que custar. Esse moleque... E mano, esse moleque aqui eu não sei não, hein? Pô, porque ele tá estranho. Provavelmente ele vai aparecer nos próximos episódios. Mas tropa, assim acaba o primeiro EP. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Tchau, minha tropa. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu. Esquivo. Leo tu derecho, no tenés, soy mujer, veo los míos, peor, soy negro, me desaparezco. Perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? E morreu. Tá porra, menor! Ajuda, Yoda! Aí você tá demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada. Você agora falou uma coisa que eu já venho... Mano, e o EP2 já começa com a Fuyumura indo parar no quarto dos moleques. E se reparar bem, ela tá apenas de camisola. E mano, esses caras nunca viram uma mulher sem uniforme na vida deles, porque eles ficaram babando muito ela por estar com uma roupa mais casual. Mas ela só estava lá para entregar as jujubas pro Sanda. E geral pergunta para ele o porquê ela estava lá só por causa dele. Mas ele mete uma desculpa e fala que tá na hora de bater um pratão. Porém não dá muito certo, começa um interrogatório pro pobre coitado. Mas era apenas zoeira deles. Então começa uma explicação de que a população de pessoas menores de 15 anos são apenas 0,1% do PIB nacional do Japão. Então os mais velhos respeitam os mais novos. Sim, bem diferente do que é hoje em dia. Lembrando que esse anime passa em anos na frente, tá bom? Um dos manos diz que a comida aparenta estar ficando cada dia pior. E o outro responde dizendo que é porque o país está ficando mais pobre. Mas daí o Sanda começa a ser muito legal e educadinho com os caras. Eles já suspeitam que ele seja gay. Brincadeira, minha tropa. Eles suspeitam de algo e falam que também a Fuyumura tava toda gasosa lá e o Sanda nem deu bola pra ela. E pedem o que tá pegando com ele. Mas ele simplesmente nem sabia a roupa que ela estava usando e nem reparou nisso. O cara é o último romântico, mano, não tem jeito. Então ele vai pro quarto e percebe que na verdade ele está ficando muito mais maduro e fica com medo de virar o Papai Noel por completo. Um dos amigos dele chega e fala que está tudo bem amadurecer mais cedo. Sanda fica feliz e diz que gostaria que todos fossem tão compreensíveis quanto ele. Porém o moleque fala que já sabe o segredinho de Sanda. Se olhar bem, ele parece o humano que ficou espiando no último EP. E do nada, o bicho faz o Sanda entrar em choque literalmente. E o coitado cai duro no chão, assim cortando para o laboratório do EP passado. Quando ele acorda, ele já tá transformado no Papai Noel e ele começa a gritar, mas a Fuyumura manda ele calar a boca. Sim, os dois estão amarrados. E o culpado de tudo é esse amigo do Sanda que se chama Amaya. Sanda pede o que ele quer, mas ele diz que está apenas se divertindo um pouco com os dois amarrados. Esse mano é meio psicopata, cara, pois ele começa a falar que se uma criança mandar alguém de arrasta pra cima, não acontece nada com ela, e ele fica pensando o que vai fazer com os dois. Então ele fala que se os dois se beijarem ali e agora, ele irá deixar os dois livres e não vai contar nada pra ninguém. A Fuyumura aceita e já tá mandando o Sanda se preparar pro beijo. Ela tá muito na dele, mas pelo visto ele tá putaço e fala que não queria fazer isso, pois ela é apenas uma criança e ele é o Papai Noel. Mas a Fuyumura já tá até indo pra cima do cara. Mas o Sanda fica mais puto ainda e corta as cordas com esse bagulho que serve pra esquiar. E então ele solta hora de dar umas palmadas nesse bostinha.
Isso aí é louco, arrepiei. O Amaya fala que ele é engraçado e tal, mas o Sanda arranca um pedaço do chão, literalmente. Mas ele não iria bater no Amaya com isso, com certeza. E do nada, esse mano que é o diretor pede o que o maluco tá fazendo ali sozinho. E quando ele olha pra trás, não vê ninguém, porque o Sanda se escondeu junto com a Fuyumura. Ele começa um papo estranho para o Amaya e, mano, esse cara tem 92 anos. Ele explica como ele tem um rosto tão jovem e, resumindo, ele usa os produtos Ivone. E o Sanda explica um pouco dizendo que esse cara odeia adultos e adora crianças e acredita que os jovens irão reconstruir o Japão e também pensa que nenhuma criança pode ter traumas. Então o diretor começa um interrogatório para o Amaya, pedindo se ele tem algum tipo de trauma e pá. Mas o Amaya fala que não, porém continua perguntando e perguntando, e esse cara tá muito puto porque acha que o Amaya não tá falando a verdade. E o diretor fala que se continuar assim, ele vai botar essa criança no porão. Então ele pega o braço do moleque e a Fuyumura começa a falar que achava que esse tal porão era apenas para colocar medos nele. E quando ela percebe, o Sanda sumiu e o moleque vai implorando para não ser levado pro porão. E do nada, o Sanda chega estourando tudo de novo, mano. Eu tô começando a achar que isso é proposital. E ele já manda uma bicuda com esse ferro na cara do diretor e manda ele soltar o garoto. E pelo visto vai começar uma luta frenética, hein? E quando o diretor vai chamar reforço, o Sanda mete mais uma bicuda na mão dele e joga esse controle longe. E ele fala que só está fazendo o dever dele de proteger as crianças. Engraçado é o cara soltar isso pro próprio Papai Noel. E o Sanda já manda uma de bailarina e faz um S no chão com as barras de ferro. Só que do nada o chão desmorona. Isso é louco, o diretor começa a humilhar o Sanda, falando da velhice dele, que ele é muito velho, não sei o que. Mas ele diz que o diretor é tão velho quanto ele. E ele começa a se gabar, falando que o corpo dele usa a última tecnologia pra ficar mais jovem, não sei o que. Mas o Sanda manda uma de gênio e pede o que o cara jantou há 2 dias atrás. E fala que se ele não responder isso em 5 segundos, essa tecnologia toda não ajuda em nada no cérebro. Mas o cara não lembrava, e isso era só pra distrair ele, porque o Sanda meteu o pé dali quando a contagem acabou. Portando para a noite, Fuyumura tá puxando o Papai Noel e reclamando do quão pesado ele é. E quando a Maya fala que foi por pouco que ele não parou no porão, a Zoilda afunda a cabeça dele numa barra de ferro, mano. E ela fala que vai mandar esse cara de Vasco, já que ele descobriu a identidade secreta do Sanda. Essa mina é muito mais psicopata que esse cara, na moral. E ela fica muito puta por tudo que ele fez também, mas ele disse que não fez porque quis, e sim porque tinha um dever a cumprir, e começa a fazer um olhar de pena. Mas o Sanda já logo avisa que isso não irá funcionar com a Fuyumura, e ela joga ele contra a barra, ameaçando jogar ele pra baixo. Mas ele fala que é verdade, e que quer ver o Papai Noel entregar presentes de novo, e que ele quer que isso aconteça porque os pais deles têm uma confeiteria, e que está indo à falência porque tem menos crianças indo lá, e porque o país tá ficando mais pobre, pois cada vez menos tem menos crianças no país. Ele fala que eles deveriam revelar que o Papai Noel existe, e assim o pessoal ia voltar a comemorar o Natal. Assim poderia salvar a confeitaria dos pais dele e um pouco do país também. Enquanto isso, Sanda fala que isso é uma sensação estranha de ninguém acreditar no Papai Noel e que só esses dois acreditam, mas quem acredita tem poder de verdade, e ele diz que sente que esse poder está indo sempre para ele. Mas a Fuyumura diz que não confia no Amaya, mas ele fala que é melhor confiar em uma criança do que em um adulto, mas ela rebate dizendo que todas as crianças um dia virarão adultos de verdade e logo não confia em ninguém. Porém, Sanda diz que tudo que a Amaya falou é verdade e que ele usou um dos seus poderes novos e realmente viu a confeitaria da família dela. Então a Maya agradece o Sanda por acreditar nele e come uma jujubinha para voltar a ser um anão de novo, e pede para que eles não contem para ninguém o segredo dele, e que se ninguém contar, ele irá proteger os dois e ajudar eles nos seus sonhos. Lembrando que o da Fuyumura é reencontrar a sua amiga, e o do Amaya é que o Papai Noel volte para que a família dele possa se reerguer. Mas o Sanda ainda tá com a mesma dúvida do EP passado, como que a Zoilda sabia a identidade secreta do Sanda, e o Amaya já tá metendo louco falando que tá com medo do machucado que ele levou por causa das barras de ferros deixar ele calvo. Mas corta para o diretor ligando para alguém e falando que encontrou a pessoa que eles estavam tanto procurando, que seria o Papai Noel. E olha quem é o cara que tá do outro lado falando no telefone. Algo me diz que fudeu pro Sanda. Mas deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios, porque o EP2 acaba aqui, minha tropa. Deixe o seu like e se inscreva para continuações desse anime que está incrível.